Os problemas dos direitos autorais em empreendimentos imobiliários. Isso aí suscita discussões apaixonantes. Descumprimento de prazos, qualidades de materiais, etc. E é sobre isso que nós vamos começar com uma especialista no assunto, a Tânia Aoki Carneiro. Tânia, além de descumprimento de prazos, qualidades de materiais, o que mais entra nessa discussão sobre direitos autorais dos arquitetos? Boa tarde, Gustavo. Antes de mais nada, eu agradeço o convite de conversar com vocês na Rádio Justiça para tratar desse assunto tão importante que são os direitos autorais em projetos, né, envolve os empreendimentos imobiliários. A questão, existe há certo tempo, mas não se tem, as consultoras não têm se preocupado muito com esse assunto e nem há uma proteção efetiva na prática, né? O que acontece? Os projetos, eles são normalmente criados, né, pelos escritórios, e você tem que delimitar de forma expressa qual é a forma de uso. E muitas vezes você não coloca isso por escrito e acaba gerando muita controvérsia, porque o projeto ele acaba sendo replicado em algum outro empreendimento que não foi objeto inicialmente de acordo entre as partes, ou mesmo não tem a menção da autoria, né, porque os autores, isso a gente fala em direitos autorais como um todo, eles têm a prerrogativa de terem o seu nome vinculado àquele trabalho. Muitas vezes isso não ocorre na prática. Então isso também acaba gerando um problema sério aí na parte de direitos autorais nessa área aí dos empreendimentos imobiliários. Tem-se que deixar bem claro, então, por escrito isso quando a assinatura do contrato. Isso. É recomendável. Se não houver um contrato escrito, não significa que a pessoa, a empresa que contratou aquele projeto não vai poder utilizar, porque a essência do negócio foi aquela. Mas vai se interpretar de forma restritiva esse negócio. Então, o uso vai ser para aquele fim específico negociado pelas partes naquele momento e não vai poder ser estendido para qualquer outro. Se não tiver por escrito, você faz a interpretação restritiva, então entende-se que não houve a permissão para esse reaproveitamento do projeto. Então, deixe-se bem claro, se for depois usar o projeto lá na Arábia Saudita, no Iêmen, no Kuwait, etc., tem que constar na cláusula contratual. Isso, exatamente. De forma clara. Existem direitos patrimoniais e direitos morais. Qual a diferença entre um e outro, Tânia? Então, os direitos morais, eles são ligados basicamente à questão da autoria, à paternidade da obra. Então, o autor ele tem aí a prerrogativa, como eu disse, de ter o seu nome vinculado àquele projeto, ou não, ele também pode dizer assim, que não quer que o seu nome seja indicado. Essa é uma prerrogativa do autor moral. Você também tem a possibilidade de evitar que as pessoas façam alterações sem o seu consentimento. Então, o autor ele tem essa prerrogativa, ele tem que autorizar ou não a alteração do projeto, senão vai ocorrer uma violação também de direitos morais do autor. Os direitos patrimoniais, eles envolvem basicamente a exploração do projeto. Então, toda forma de uso, exploração comercial daquele trabalho, se houver um uso fora do que foi pactuado, isso gera uma ofensa ao direito patrimonial, que também dá direito à indenização. Então, ele tem essas duas vertentes dos direitos autorais. O direito autoral do arquiteto, ele também corre paralelo ao direito autoral, digamos, do músico, que durante 70 anos pode mandar na sua obra, mas 70 anos após ele não estar mais vivo, ele perde os direitos. Alguma coisa assim a ver? É a mesma regra. É a regra básica da Lei de Direitos Autorais que se aplica a toda e qualquer obra. Existem algumas exceções, mas com relação às obras de arquitetura, a regra é a mesma. Então, 70 anos após a morte do autor é o prazo de duração aí dos direitos autorais. Depois disso, cai em domínio público. Quer dizer que Brasília, então, daqui a tem 2 anos que o Oscar Niemeyer se foi, né? Então, quer dizer que daqui a mais 68 anos, a família dos Oscar Niemeyer não pode reivindicar mais nada sobre as obras em Brasília. Com relação aos direitos patrimoniais, sim. Aí cai em domínio público e o uso ele é livre. Nós estamos conversando com a Tânia Aoki Carneiro sobre os problemas dos direitos autorais em empreendimentos imobiliários. Tem havido muitos problemas nesse sentido no Brasil, Tânia? Sim, esse problema ele é frequente, justamente porque não é muito divulgada, né, essa proteção dos direitos autorais dos arquitetos. Então, muitas vezes, os próprios profissionais eles não têm consciência dos seus direitos e vê-se na prática muita violação.
Então, assim, existe uma campanha, né, grande para que haja aí, né, uma conscientização dos profissionais e das empresas, né, que é importante que os dois lados tenham, né, ciência da extensão dos direitos, para que não se repita mais esse tipo de problema. Até o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que foi recentemente criado, no fim do ano passado, editou uma resolução para tratar justamente da questão dos direitos autorais dos arquitetos. E essa resolução ela entrou em vigor agora em 1º de março, e abordando o que a Lei de Direitos Autorais já protegia, mas agora ele torna isso tudo muito mais claro. Então tem uma campanha grande aí no sentido de que se proteja efetivamente na prática os direitos autorais, evitando aí a reiteração desses problemas que a gente aqui, né, que trabalha com isso no dia a dia, vê bastante. Arquiteto muito famoso não corre muito perigo, não corre? Não, todos correm. Aliás, quanto mais famoso, assim, mais chama a atenção de quem quer copiar, certo? Então é mais alvo do que... Não que não ocorra com os menores, mas você chama a atenção dos trabalhos de mais notoriedade, né? Isso é normal. A empresa brasileira de estudos de patrimônio divulgou há algum tempo nos jornais que em 2013, em São Paulo, a demanda cresceu mais de 16%. É isso mesmo? Isso, tem um estudo que foi feito, isso comparando com o ano anterior, né, houve aí esse crescimento, uma recuperação do mercado, mas assim, a expectativa é de que esse ano o número se mantenha, e apesar de que os índices dos primeiros meses, até agora o mês passado, é de que o número de vendas ela tem diminuído, né, mas na avaliação do ano, a expectativa, isso é a leitura, né, na verdade, do Secov, é de que o número de lançamentos ele permanecerá estável nesse ano. Então, isso significa que, sim, devemos chamar a atenção para a questão dos direitos autorais, porque a atividade entre arquitetos, né, incorporadoras ainda continuará sendo intensa. Então, é importante que todos tenham aí conhecimento dessa matéria, para que todos os projetos, os negócios, construções ocorram de modo tranquilo, sem problema para os dois lados. Evidentemente que o São Paulo, por ter maior demanda, o estado também que tem maior problema. Olha, a gente não tem, assim, estatística, né, com relação ao número dos outros estados, assim, mas eu acredito que, né, por ter um número grande de empreendimentos imobiliários, aí naturalmente o número de casos em que há esse tipo de discussão talvez seja um pouco maior do que nos outros estados. Em todas as obras, o arquiteto coloca lá o seu nome na tabuleta, na placa, né, de construção. E há também aquele chamado RT, o responsável técnico. Ele também entra aí, é beneficiado da lei do direito autoral? O registro que se faz, né, no CAL agora, né, que antes existia o registro no CREA, mas os arquitetos agora fazem no CAL, ele existe justamente para que faça a comprovação de autoria, né? Então, o nome da pessoa que normalmente é indicado na RRT, né, que é o nome que eles usam hoje, que é Registro de Responsabilidade Técnica, esse nome ele é o mesmo, normalmente, do autor do projeto. Então, a quem for lá fizer o registro é a pessoa que tem a titularidade dos direitos autorais. Muito obrigado, então, a Tânia Aoki Carneiro, que conversou conosco sobre os problemas dos direitos autorais em empreendimentos imobiliários, um tema bem palpitante. Muito obrigado, Tânia. Muito obrigada, Gustavo. Foi um prazer.